Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web rádio TV. É muito bom poder estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor, declarando sempre a nossa missão: ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estamos mais uma vez reunidos para mais um capítulo sobre a história de Abraão. Sim, a história de Abraão, uma história bíblica que nos anima, nos inspira, nos anima na nossa caminhada de fé. E como acontece às quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui com mais esse programa da Igreja Batista Boas Novas, que nesse ano continua cumprindo a sua grande comissão sob o tema Fazendo uma Grande Obra, Não Podemos Descer. E o verso do ano é: estou fazendo uma grande obra, por isso não posso descer. A palavra do ano é propósito, e o alvo individual para cada um de nós: cada membro um discípulo, cada discípulo um discipulador, cada discipulador um adorador, cada adorador um profeta. Queremos convidar você a estar conosco em um dos nossos cultos, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, e à noite, a partir das 19h30. Pela manhã, programação especial, um ambiente especial, preparado para as crianças. Pode trazer sua criança e ela será muito bem acolhida e ela gostará de estar conosco. Programe-se para estar conosco em um de nossos cultos, em um dos nossos encontros. O nosso templo fica à rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Sim, para os nossos amigos que estão fora do Rio de Janeiro ou do nosso país, muitos nos acompanham. Nós estamos localizados na pátria amada chamada Brasil. Vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos concedidas e orar também pela nossa nação. Temos motivo de gratidão muito especial. Mais um ano de vida que completa a pastora Alexandra no dia de hoje. Aleluia. E no dia 13, no domingo, Helena Lopes Luz, minha querida neta do coração. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, com muita saúde física, mental, emocional, saúde espiritual, muitas vitórias, uma caminhada linda na presença de Jesus, com sonhos realizados, que tenham dias grandemente abençoados, muitos anos de vida. Um abraço duplo meu e da Lígia para você que aniversaria hoje, não só a pastora Alexandra e a Helena, mas todos que aniversariam hoje. É bom estarmos juntos nessa caminhada de fé. Que você, onde estiver, possa estar com a paz de Deus enchendo o seu coração, aí na sua casa, quem sabe no trabalho, quem sabe no trânsito, não importa, mas que a paz de Deus esteja aí, que tudo esteja bem com você, continue caminhando firme, seguindo a Jesus, que a vitória, ela é certa. Amém, queridos? Vamos então a mais um episódio da história de Abraão. Esse é o episódio número 35º, 36º.
E o tema desse episódio, da história de Abraão, está registrado no capítulo 22 de Gênesis. É um tema maravilhoso. Eu gostaria de fazer talvez uns 3 programas falando sobre esse tema. Vamos ver o que podemos compartilhar hoje. Deus proverá. Se Deus não fosse o nosso provedor, nós não estaríamos aqui. Ele é aquele que providencia tudo o que nós precisamos. E se você puder, aí onde você estiver, abrir a sua Bíblia, será muito bom. No livro de Gênesis, capítulo 1, vou ler só 8 versos. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Anota a frase, as frases fundamentais. Pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho. Teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Outra frase-chave: foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Às vezes nós não queremos ir para esse lugar porque achamos que não é o melhor. Verso 4: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, outra frase-chave. Olha como Abraão via aquela situação. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos fogo, diz o texto, cutelo, Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, já falamos o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Que pergunta difícil de ser respondida, não é verdade? Onde está o cordeiro? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Deus é bom? Quem acha que Deus é bom e é justo aí, coloque aí no chat: Deus é bom. Ou Deus é muito bom. Deus é justo. Veja bem esse episódio tão importante para nós, nos dias em que vivemos principalmente, porque fala de um Deus provedor. E esse episódio fala sobre uma ocasião em que Deus provou Abraão. Guarda no seu coração: Deus provou Abraão. Fala também que Abraão, como patriarca aqui é o chefe da família, ele demonstrou obediência. Deus provou Abraão, e Abraão, naquele momento de prova, mostrou obediência. Como patriarca, chefe da família, líder espiritual, ele demonstrou plena confiança na promessa de Deus. Ele obedeceu, mas ele confiava na palavra de Deus. E ele então entendeu que ele, Abraão, tinha um total compromisso com Deus. Então, eu vou repetir aqui: Deus provou Abraão, Abraão demonstrou obediência, Abraão demonstrou plena confiança na promessa, e Abraão demonstrou total compromisso com Deus. Aqui estão os ingredientes que controlavam
aquele momento da vida de Abraão. Então, nós vamos também no final, não sei se hoje, nos deparar com um protótipo do sacrifício de Cristo, espécie um modelo, uma amostra, ao registrar a provisão de Deus quando providenciou um carneiro a ser sacrificado no lugar de Isaac. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí diz glória a Deus aí. Umas 50 pessoas pelo menos. Começa aí pela Kátia Constant. Glória a Deus. Não é verdade? Então, primeiro destaque que eu quero fazer para você. Deus pôs Abraão à prova. É bom falar disso quando é que é Abraão, né? E quando é conosco. Porque nós queremos ser aprovado por Deus. Quem quer ser aprovado por Deus aí? Todo mundo, né? Mas não queremos ser provado. Como eu vou ser aprovado se eu não vou passar por prova? Não é verdade? Você já deve ter visto ou lido isso em algum lugar. Mas é a verdade. É uma lógica usual, né? Então Deus pôs Abraão à prova. Deus submeteu Abraão a um teste, como ele já fez com o seu povo ao longo da história bíblica. Nós podemos ver isso. Muitas vezes Deus submete os seus filhos a situações que a gente fala assim, é um sofrimento, não é verdade? Mas não sabe que por trás daquele sofrimento tem algo precioso de Deus, né? Amém. Deus está fortalecendo, amém. Deus está dilapidando a nossa fé, o nosso caráter, amém. Tirando sujeira, e às vezes dói. Então, às vezes, situações que envolvem sofrimento ou adversidade. Você já passou por um problema? Estou passando por tanto problema, tanta adversidade. Pense que Deus está por trás de tudo. Sempre vamos pensar assim. Não importa o cenário que você esteja vendo. Até importa assim, né? Porque a gente sofre. Mas vamos pensar sempre que Deus está por trás de todas as coisas. Então, às vezes a gente passa por sofrimento, por adversidade, mas o objetivo dessas provações que vem da parte de Deus, ele tem um caráter pedagógico, né? Tem pedagogo aí assistindo, sabe o que é isso, melhor do que eu. É para ensinar, para tratar, fazer que possamos compreender aquilo que Ele quer que nós venhamos a compreender. Então, para que serve então o sofrimento? Estamos falando aqui da situação de Abraão, que o texto começa falando assim, eu li o texto, você prestou atenção? Pois Deus Abraão à prova. É sobre isso que eu estou falando. Então, a aprovação serve para quê? Olha, anota aí. Aperfeiçoar a fé. Sim, você tem fé em Deus? Maravilha. Mas Deus pode, às vezes, usar as provações para aperfeiçoar a sua fé, a nossa fé. Serve também para que sejamos treinados numa escola da obediência, né? Obediência, diz algum, é a obediência dos santos. É natural dos santos, os que foram santificados, serem obedientes a Deus. Então, logo para entender pelo começo desse episódio, que dificuldade que Deus trouxe para a vida de Abraão. Você está olhando só o que seus olhos permitem ver. Hoje nós sabemos que por trás daquela adversidade havia algo muito bom. A prova de Abraão. Guarde esse slogan. Você quer ser aprovado por Deus? Permita que Deus te prove. Ok? Segundo destaque que eu quero fazer desse episódio é que Deus chamou Abraão. Até aí tudo bem. Mas o texto vai dizer que Abraão prontamente respondeu a ele. Você procura mesmo no texto, não há nenhum detalhe que Abraão falou assim, Senhor, será que eu vou conseguir? Ele falou assim, eis-me aqui. No verso 1 do capítulo 22, Abraão logo responde, né? E nós vamos ver, em muitas outras passagens bíblicas, os homens de Deus dizendo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Lembra de Isaías?
eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, muito importante essa declaração pronta da parte de Abraão para ouvir o que Deus tinha para ele. Eis-me aqui. Então nós aprendemos aqui que seja em qualquer momento da nossa caminhada de fé, nós podemos sempre responder a Deus assim: eis-me aqui, Senhor. Amém? Você concorda? Amém? Eis-me aqui, Senhor. Porque no final o resultado vai ser muito bom. O terceiro destaque aqui é que Deus ordenou a Abraão que ele tomasse Isaque. E eu vou voltar lá ao texto, porque Deus detalhou ali no texto: toma o teu filho. Olha o texto, anota aí, teu filho. O teu único filho, está lá, palavra do Senhor. Não era só o filho, é o único. Quem é, para que Abraão não tivesse nenhuma dúvida, é Isaque mesmo, não vai arranjar outro não. E qual era a situação desse filho? A quem amas? Olha só, Deus sabia tudo ali. Olha o tamanho do preço. Seu único filho a quem amas. Então teu filho, único filho, Isaque é quem ama. E vai-te à terra de Moriá. Até aí, tudo bem. Vou ali, à terra de Moriá, fazer o que com meu filho? Oferece-o ali, em holocausto. Aqui é que é o drama de um pai. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, Deus pôs Abraão à prova, Abraão respondeu o chamado, e Deus falou assim: oferece ali seu único filho, em um dos montes de Moriá que eu vou te mostrar. Abraão, diz os comentaristas, também o texto fala isso, Abraão não falou nada, ele não fez nenhum comentário, ele não apresentou nenhum argumento. Não vemos Abraão discutindo, ponderando com o Senhor, não. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós ficamos discutindo com o Senhor. E às vezes achamos que nem é do Senhor. E já tomamos o lugar de Deus e falamos assim: não, isso não é para mim. Muitas vezes nós ficamos discutindo com o Senhor, mas Abraão, ele simplesmente ficou quieto, né? Ele ouviu a ordem divina e obedeceu. Às vezes nós não queremos nem ouvir, quanto mais obedecer. Ele entendeu o que Deus queria da parte dele e ele obedeceu à voz de Deus. É bom a gente também pensar como deveria estar o coração de Abraão ali. Imagina. Mas havia ali algo que trabalhava no interior de Abraão, que o sustentava firme ali na sua caminhada de fé, debaixo daquela direção de Deus aparentemente tão estranha. Então, o texto vai dizer que ele de madrugada levantou-se, aprontou tudo, preparou o jumento, ele preparou a lenha, jumento, a lenha, tomou Isaque, 2 servos, né, e eles partiram para Moriá. O que a gente vê aqui? Abraão ouviu aquela direção de Deus, difícil, mas ele, onde está a fé de Abraão? É que ele foi agindo conforme a sua fé. Para ele fazer o que Deus mandou, ele tinha que fazer isso. Ele tinha que levantar cedo, preparar o jumento, né, que era o meio de transporte, a lenha, tomar o filho, os 2 servos e ir para aquele lugar. Isso que eu chamo é atos de fé, prática de fé. Não adianta eu creio, Deus, eu creio, eu obedeço, mas não fazemos coisas que expressam a nossa fé. Aquele coração silencioso, talvez ali pensando coisas, Abraão, meu filho da promessa, tanto tempo para receber essa promessa, tudo isso pode ter passado certamente no coração de Abraão. Mas ele era um esteio, uma fortaleza
de fé. Se levantou, preparou, tomou Isaque e partiu. E a história vai dizer que ao terceiro dia, sim, terceiro dia, é o terceiro dia, aquele dia da nossa vida que é o dia que vamos ver, é o dia que a gente faz um propósito com Deus e chega a hora que ele tem que cumprir. É o dia que a gente toma a decisão com Deus, a gente vai, chega uma hora que tem que realizar. É o terceiro dia de Abraão. Ao terceiro dia, Abraão conseguiu avistar o lugar que Deus lhe havia falado. Eu acho que foi um momento de grande apreensão e de certa dor, muita dor no coração daquele pai. O sacrifício ele é dolorido, sim. Apreensão e dor, né? Então, talvez eu pense que o coração de Abraão estivesse em ebulição. Quanto mais se aproximava daquele lugar, seu coração disparava, né? Porque estava em jogo a vida do seu filho. Mas havia no coração de Abraão em operação uma fé inabalável em Deus. Sim. Por que você acha que o pastor está falando isso? Pastor, mas por que você está dizendo isso? O texto da Bíblia é muito claro, não precisamos pesquisar. Muito clara, né? Que ele saiu, ele fez os atos preparatórios e ele, no momento em que o filho perguntou a ele onde estava o cordeiro, a resposta de Abraão foi uma declaração de fé profunda. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E essa é a frase que deve guiar a nossa caminhada de fé, a nossa vida. Esse momento pelo qual a gente passa, seja qual for o momento, Deus proverá. Deus proverá. Às vezes nós esquecemos disso. Mas o que fez Abraão falar isso para o seu filho? Foi uma coisa da boca para fora? Não, ele estava vivendo uma realidade muito dura ali. Olhando para seu filho durante aqueles 3 dias, sabendo o que ia acontecer. Sabia exatamente o que era imolar um cordeiro no holocausto. Sabia muito bem o que era. Mas havia, como eu disse, uma operação de fé tremenda dentro do coração daquele homem. Ele diz assim, Deus proverá. E outro fator importante é quando ele disse para o seu servo, nós vamos ali adorar e voltamos. Porque o holocausto era uma adoração mesmo, deixa de ser, né? Era um sacrifício de louvor, era um culto ao Senhor. E nós voltaremos. Mas vemos então esse homem de Deus dando esse exemplo de fé para nós. Esse episódio é a minha palavra de fé, para o seu coração hoje, é que Deus proverá. Não sei o momento que você está passando, Deus sabe. Talvez algumas coisas você não está entendendo, às vezes nós não entendemos, não é verdade? Não entendemos aquilo, porque isso aconteceu agora, porque... Mas Deus é um Deus provedor, é o Jeová Jirê, é o Deus provedor. E ele agora mesmo, apesar do cenário que a gente está olhando seja um cenário muito estranho, difícil, talvez de sofrimento e dor, mas Deus agora mesmo, ele está atrás do cenário, provendo algo maravilhoso, e logo ele vai mudar esse cenário, como fez ali. Nós vamos ver no próximo episódio como Deus ali, de maneira sobrenatural, operou uma mudança naquele cenário. E o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus nosso. Nós somos descendentes de Abraão. Diz a Bíblia, nós temos a mesma fé de Abraão, no mesmo Deus de Abraão. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Que hoje você vá dormir com essa palavra ecoando no seu coração. Deus proverá.
Deus proverá. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, tudo que você está envolvido, com a certeza no seu coração que Deus está agora mesmo provendo para você e para mim, para nós, para o seu povo, para a nossa terra, o que há de melhor. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Um abraço duplo meu e da Lígia para todos vocês. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, que será domingo, um domingo muito abençoado, pela manhã, na internet, culto presencial, encontros presenciais, e também será transmitido aqui pela internet também. Fiquem todos na paz, até o nosso próximo encontro.